sacada. Como que começa essa relação? E por que essa necessidade, né, das pessoas? Porque as pessoas tinham necessidades diferentes e produziam ou tinham coisas diferentes. Isso. Assim começa? Começa com o escambo, né? Eu produzia peixe, você produzia trigo, a gente trocava conforme a nossa necessidade. Mas, obviamente, eu tinha um excedente que eu não conseguia, você não ia precisar, e você também tinha um excedente que eu não ia precisar. Como eram produtos perecíveis, existe uma perda, né? Então, a criação de uma unidade comum chamada moeda ou dinheiro foi justamente para que a gente, que não fosse perecível, para que a gente conseguisse poupar os excedentes, né? Então, sei lá, foi criado lá, agora o sal é a moeda de troca. Tá. Então, a gente usava o sal como uma moeda comum e a gente podia trocar isso na comunidade toda. Porque né? é uma coisa que todo mundo queria. É uma coisa que tem utilidade, não perece, todo mundo queria. Depois, obviamente, virou os metais, né? Cobre, prata, O ouro. pessoal fala até que teve concha, o pessoal Sim, trocava concha. tudo utilizava. Inclusive, é uma criação que só nós, seres humanos, fomos capazes de fazer, o Homo sapiens, né? Que é acreditar em coisas abstratas, né? Total, o dinheiro é um né? delas e o Estado é uma coisa abstrata que nos fez chegar onde a gente chegou, né? Porque a gente só conseguiu suplantar os Neandertais, né? Que eram muito mais fortes do que os Homo sapiens. Eram mais caçadores, mais fortes, mais hábeis. Cérebro maior. Cérebro maior. E se você olhar pela teoria da evolução, fala, mas quem tinha que ter vencido essa briga eram os Neandertais, né? Mas eles não tinham a capacidade de acreditar em coisas abstratas. Então eles só conseguiam chegar ao máximo de comunidade de 150 indivíduos, que tinha que ter uma linhagem de parentesco, né? Sim. Então, quando ele chegava nessa de 150 e a comunidade começasse a crescer, começava a ficar um parentesco muito longe e, obviamente, a liderança sempre era desafiada, entrava em brigas internas, batalhas internas e eles se separavam. Então, eles não conseguiam formar comunidades acima de 150 indivíduos. E os Homo sapiens não, a gente tinha essa capacidade. E uma delas era de não precisar ter essa linhagem, né? Obviamente não existia Estado naquela época, mas era a forma de eu confiar no Vilela, mesmo tendo ligação parentesca nenhuma, sanguínea nenhuma, mas acreditar na sua liderança, né? Que você ia conduzir essa comunidade. E aí, obviamente, como ele tinha capacidade de formar comunidades maiores, eles venciam os Neandertais pelo número de indivíduos nas batalhas, né? Então, quando você olha toda a teoria da evolução, é isso que nos trouxe até aqui. E aí depois a gente acreditou no dinheiro, que é uma coisa teoricamente abstrata, acredita no Estado, né, que é uma coisa abstrata, e nos trouxe até aqui. Então, essa capacidade que a gente tem de acreditar nisso que propiciou com que a gente criasse essas formas de trocas, que não fosse o escambo, né? E aí, como você tinha uma moeda, essa moeda propiciou o quê? Poupança e investimento, né? Então, aqueles que tinham excedentes conseguiam poupar e aqueles que tinham faltando algum tipo de recurso, eles poderiam emprestar, né? Poderiam tomar emprestado. E, obviamente, quem poupava era quem emprestava. E aí começou essa intermediação e a sociedade foi evoluindo, né? Então, esse livro ele conta desde esse básico, aí fala sobre taxa de juros. Como se fosse uma ilha, tudo acontece nessa ilha. Tudo acontece nessa ilha. Conta taxa de juros, inflação, custo de oportunidade, vantagem comparativa. Aí eu terminei 10 vídeos explicando a economia. E aí o pessoal, não, continua, né? A história tá boa, conta mais alguma coisa. Eu fiz mais 10 explicando como os mercados funcionam. E o que são os mercados? Aí os mercados, bem focado em mercado financeiro mesmo, em produtos financeiros, aí eu falo como surgiu a Bolsa de Valores, como surgiu as ações, né? É uma história bem infantilizada mesmo para qualquer um entender. Sobre mercado derivativos, opções, mercado futuro, então fundos de investimento. É uma história bem legal. E aí fiquei muito satisfeito que muitos seguidores falam assim, pô, minha filha de 12 anos assistiu, entendeu tudo, né? E aí a minha editora, que já era editora do outro livro, falou assim, pô, põe isso aí no papel e vamos fazer um livro dele. E aí virou um livro. E o capitalismo, ele surge como capitalismo? Esse nome de onde vem? Quando que surge o capitalismo? O capitalismo, na realidade, ele surge... O que define capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, né? A definição clássica, né? Então ele surge com a Revolução Industrial, onde a classe burguesa detinha já um certo detenção de capital. Que espaço? O que tinha antes do capitalismo? Era o feudalismo. Era o feudalismo, né? Então, sistema feudal. O sistema feudal caiu, a nobreza, né? E os monarcas, que eram as elites dominantes na época, e os detentores, né, de todos os meios de produção eram os senhores feudais, até
conheci um pouquinho nessa história que o japonês me contando dessa fase feudal do Japão, né? Interessante a história lá também. Aí ele veio a Revolução Francesa, né? Sei. E daí veio essa definição de direita e esquerda, né? Os jacobinos sentavam-se à esquerda, defendiam os camponeses e os pequenos burgueses, né? Aqueles... Burguês vem de burgo, né? Burgo era como se fossem as cidades, as vilas, onde os senhores feudais permitiam que fossem feito comércio, né, naquelas localidades. E aí os burgueses vêm, porque eles eram dos burgos, detinham já algum tipo de riqueza, né? De acumulação de riqueza. E os girondinos ficaram à direita na Assembleia Nacional Popular na França, né? E aí eram os burgueses, a alta burguesia e alguns nobres, inclusive, né? E todo mundo querendo matar o rei, né? Então, mataram o rei e falaram, agora tá tudo dominado. Só que essa riqueza na época era de terras, né? Era quem tinha terras, quem tinha os meios de produção. Os camponeses só tinham a força de trabalho para vender, né? Então o capitalismo vem dessa, e obviamente depois se intensificou com a Revolução Industrial, né? Daqueles que tinham a propriedade privada dos meios de produção. Então se eu tenho o meio de produção, eu contrato as forças de trabalho, né? E o trabalhador, na realidade, infelizmente, só tem a força de trabalho para vender, ele não tem outra. Então ele se sujeita a isso. E a lógica do capitalismo industrial principalmente, era justamente que quem defende o comunismo, quem estuda muito o comunismo, fala, né? Que na realidade a definição de capitalismo quem deu foi o Karl Marx, né? Que cunhou esse termo do capitalismo. Você detém os meios de produção, explora a força de trabalho e extrai o que eles chamam de mais-valia, né, ou mais-valor. Que é aquilo que a pessoa, o trabalhador produz, na realidade não fica tudo com ela. A maior parte fica com o dono dos meios de produção, né? E ele é remunerado com uma parte que satisfaça lá a sobrevivência da classe trabalhadora. O que acontece é que o capitalismo foi evoluindo e essa acumulação de riqueza foi aumentando, e para o capitalismo funcionar ele precisa da classe trabalhadora, né? E obviamente ele pressiona para que a classe trabalhadora fique cada vez com uma menor parte do que ela produz. Mas precisa também deles como consumidores também, né? Deles como consumidores, que aí vem essa série de contradições que existe no capitalismo, né? Entre produção e realização, que é uma que muita gente me pergunta, né? Você para melhorar a sua produção e aumentar cada vez mais a rentabilidade do seu negócio, você obviamente precisa pagar cada vez menos os fluxos daquele dinheiro que sai, né, da sua empresa. Então, quando a gente olha numa demonstração financeira, né, sai dinheiro para pagar imposto, sai dinheiro para pagar fornecedor, pagar mercadoria e para pagar pessoal, né, mão de obra. Então, o capitalista, as empresas, na realidade, para sobrar menos ali na última linha do lucro líquido, ele precisa o tempo todo estar tentando diminuir esses outros fluxos, né? Então, por isso que as empresas querem sempre pagar menos imposto, quer comprar mais barato dos seus fornecedores, né? Quer pagar menos dos seus trabalhadores, obviamente, para o retorno deles ser maior. Só que quando você pensa na economia como um todo, toda essa pressão que você faz, esses outros fluxos que está saindo, eu costumo falar, o gasto de um é a renda de outro. Então, quando você diminui todo esse fluxo, você está diminuindo a renda da economia como um todo. E aí, quando você for vender o seu produto, você precisa de consumidor. Então, existe uma contradição entre a produção e a realização, né? Mas aí entrou a fase mais, digamos, selvagem do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, pô, Vilela, diminuiu o seu salário ao longo do tempo, te paguei muito mal, você quer comprar uma geladeira, mas você não tem dinheiro. Fazer a prazo. Aí entra o capitalismo financeiro. Vem o banco e fala assim, não, toma aqui um crédito, compra em 36 vezes a geladeira, você vai pagar 3 geladeiras, vai pagar só uma, né? Eu brinco, pro capitalista industrial que sou eu, que fabrico, tá ótimo, o cara entrou na jogada, eu consegui vender minha geladeira, recebi uma, só que ele vai receber 2 em forma de juros, né? E você vai ser explorado em 3. E assim a roda vai girando, né? E as crises no capitalismo são justamente isso, né? Quando você chega num nível em que a sociedade como um todo, inclusive as empresas, estão tão alavancadas que vem uma crise. O sistema precisa se ajustar. Então a crise ela é inerente ao capitalismo, para essa sobrevivência do sistema. E como que ela se ajusta normalmente? Ajusta com guerras. Com guerras, com quem quebra, as empresas pequenas, menores quebram, as grandes são absorvidas pelas grandes, nesses grandes processos de fusões e aquisições, né? Que eu trabalhei muito tempo com isso também, de fusões e aquisições. Então você vê muitas operações aumentando, geralmente nesse momento de crise, né? E na época, obviamente, que eu atuava muito nisso, a orientação que eu sempre dava para as empresas grandes quando esse momento vai chegando, você tem que começar a acumular caixa, né? Primeiro, você não tá do outro lado que vai quebrar, você tem que ter fortes posições de caixa, né?
E para quando todo mundo quebrar, você ser o cara que vai ter dinheiro para absorver tudo isso aí, né? É a oportunidade que você tem de... Só que quando vem a crise, o que acontece? Uma maior concentração de riqueza. Então, a cada crise que o capitalismo gera, ela aumenta ainda mais a concentração de riqueza na mão de menos pessoas, né? E a diferença aumenta, né? A desigualdade social e tudo mais. E aí, quando você vê no capitalismo financeiro, quando essa acumulação de riqueza vai se concentrando, você vai aumentando a desigualdade, cada vez existe uma desigualdade maior, né? Na sociedade, muito mais gente ganhando pouco ou ganhando nada. Via política econômica, política monetária, nas crises, depois que se estabiliza aí, essa concentração de riqueza começa a viver de rentismo, de juros, né? Como é a nossa situação atual, né? Com a taxa de juros nesse patamar, quem que vai investir e criar um negócio, né? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Você tem 10 milhões, você ganha 1.400.000 por ano, né? Sem fazer nada. Então, você deixa lá o dinheiro no banco, você não incentiva a produção, não incentiva... o dinheiro rodar, né? Você não incentiva a produção. Aí qual que é o nosso problema? Você não incentiva a produção, mas incentiva o consumo, via crédito. E aí as pessoas consomem, mas você não tem do outro lado uma geração de capacidade ociosa, e que gera inflação, né? E aí a pressão inflacionária faz o Banco Central aumentar de novo a taxa de juros. Então a classe rentista no capitalismo financeiro sempre ganha. Estando em crise ou não estando, você vai ganhar dinheiro. Isso é uma brutal transferência de renda, né? Porque quando você olha o nosso sistema tributário, quem paga imposto, se pegar o grosso, é o pobre. Né? Até porque a gente tem um sistema tributário muito regressivo. A gente, mais da metade da nossa arrecadação é consumo e produção. Então você tributa quem consome, quem produz, e tributa muito pouco renda e patrimônio. Quem tem renda e patrimônio acumulado, né? E quem remunera essa renda e patrimônio acumulado via taxa de juros é o pobre que está pagando imposto. Né? Então você está transferindo de novo a renda de toda a maioria da classe trabalhadora para as elites dominantes, as elites econômicas. Né? Então é um sistema que em algum momento ele precisa ser superado, né? Então, mas a gente está vivendo.